aqui no Parque da Água Branca com meu colega e amigo Anderson Santana da Fundação Dom Cabral para falar um pouco sobre o que faz um bairro legal, um bairro sem crime, um bairro com qualidade de vida alta e o que pode ser feito, se é que pode ser feito alguma coisa pelos governos, pelos políticos, para maximizar a probabilidade de que isso ocorra. E nós achamos um lugar excelente para fazer isso, seria no Parque da Água Branca aqui em São Paulo, que é um contexto maravilhoso, você vê um monte de gente, uma sensação de segurança grande, muitas oportunidades culturais, e nós desconfiamos que isso tudo aconteceu por acidente. Contrasta aqui com, por exemplo, o Jardim da Luz, que é um espaço também muito bonito e muito grande, mas ela é basicamente perigoso e tomado por grupos de uso de droga e bandidagem. Anderson tem estudado muito os fatores e ele se apoia numa autora americana chamada Jane Jacobs, que estudou a cidade de Nova York durante a década de 60, 70. Foi por aí. Era nessa época que eles estavam tentando racionalizar a cidade, queriam planejar tudo para que tudo caísse e funcionasse muito bem. E ela percebeu que quanto mais se planejava, mais a cidade ficava um inferno. E ela desenvolveu alguns princípios para os bairros sadios que são bem diferentes desse modelo linear de gestão. E o Anderson vai falar um pouco sobre, acho que são 4 ou 5 pontos, né? São 4 ou 5 hipóteses que a Jane Jacobs levanta. Na verdade, o livro dela hoje é um clássico chamado Morte e Vida de Grandes Cidades. E segundo ela, a vitalidade, essa sensação que nós estamos vivenciando aqui, ela deriva, primeiro, de você ter um fluxo contínuo de pessoas, que é algo que a gente observa aqui. E preferencialmente um fluxo contínuo de pessoas 24 horas por dia, ou no período em que aquela rua se espera que ela ou aquele parque tenha movimento, tenha uma razão de ser, tem uma função. Não é só o vai e vem de que às 9 horas todo mundo está correndo para o serviço, às 6 horas todo mundo está fugindo, né? Tem um fluxo constante. Legal. O que mais que ela... Um outro ponto também importante que ela salienta é a variedade de atividades ou de funções. De uma certa forma a gente também consegue ver... Aqui na Parque da Água Branca você tem tudo imaginável. Você tem associação de cavalo de raça, você tem corte de costura para mulheres da periferia. É uma salada imensa que eu acho que não foi proposital, acho que foi acidente do governo mesmo e acabou dando muito certo. Às vezes o que o governo faz por acidente funciona muito melhor do que eles tentam fazer intencionalmente. E a outra coisa que os acidentes podem contribuir também é no caso da diversidade também das edificações. Certo. A gente tem edificações de diferentes momentos, de diferentes contextos, de diferentes portes, né? E aqui também me parece, a gente tem desde as barraquinhas improvisadas até prédios que são tombados historicamente, que têm funções de abrigar associações, como você salientava. E tem até, é muito legal que tem até algumas coisas, como foi um parque de exposição agrícola, nós vamos ver depois, tem uns galpões onde iam os cavalos e os bois para exibir. E hoje eles fazem feiras, eles fazem ginástica, então tem o que se chamaria de reconversão de funções bem interessante, a gente vai ver tudo isso. Mais algum ponto aqui? Mais um outro que eu também gostaria de destacar é que você tem quarteirões, né? ou várias esquinas, né? em distâncias que são possíveis de um ponto a outro você enxergar as pessoas. Ok, então estava um outro ponto que você estava falando sobre os cruzamentos para maximizar o fluxo, né? As possibilidades de as pessoas caminharem. Né? Porque segundo a Jane Jacobs, a vitalidade está no que ela chama da existência, a vitalidade e a segurança está no que ela chama de olhos da rua.
Uhum. Não é? Então é você ter ao tempo inteiro pessoas se olhando, pessoas dos prédios onde se encontram podendo ver a rua, não é? Então ter fachadas voltadas para a rua. Então isso tudo permite, isso tudo é um grande estímulo inclusive para a qualidade de vida, porque as pessoas têm a possibilidade de caminhar. E de caminhar, se elas fazem isso habitualmente, elas vão reconhecer pessoas, elas vão criar uma própria identidade maior com aquele lugar. Fica esbarrando nas pessoas diferentes, né? Exatamente. Que é exatamente o contrário da lógica de desenvolvimento que nós temos nos países ocidentais. É gente, vamos fazer vias de acesso rápido, vamos facilitar a vida do dono do carro, ou na pior das hipóteses, do ônibus. A ideia de que uma pessoa poderia usar os seus pés para se locomover está bastante defasado, bastante desprezado em nossa sociedade. Ok, então esses pontos a gente associa mais com segurança física, que quando tem essa atividade, essa diversidade, parece que tem uma monitoria melhor e uma sensação maior de segurança. Mas também eu acho que em termos da qualidade de vida, esses elementos também combinam. Você quer comentar isso? Sim, você havia falado de um par de pontos ainda, e o ponto que eu gostaria também aqui de salientar é esse senso de comunidade, esse próprio senso de vizinhança. Nós estamos aqui num pequeno espaço, uma grande metrópole, e as pessoas parecem que estão numa cidadezinha do interior, numa comunidade, elas sentam de maneira muito tranquila, elas lidam inclusive, como nós estávamos falando, com a diversidade e com a inclusão de uma maneira muito natural. É como se aquilo fizesse efetivamente parte de um ambiente que é delas, construído por elas. Uma coisa que eu lembro da vinda dos Estados Unidos, da minha vinda dos Estados Unidos para o Brasil, que eu percebi que nos Estados Unidos você, das 14 a 16 anos, você está enturmado com um grupo. Das 17, 18, daí você vai para a faculdade, você está sempre isolado do resto do mundo. No Brasil, as pessoas, as famílias, todo mundo está junto, está misturado, e eu acho que dá menos alienação, inclusive, entre gerações, por causa dessa diversidade. Eu vejo um pouco disso até espelhado nesse ambiente que está vendo aqui. Nós estávamos vendo ali, por exemplo, um grupo de senhoras fazendo ginástica pela manhã. Ao mesmo tempo, você já via alguns que passavam mais jovens entrar no meio e também se exercitarem. Então é algo que flui mais naturalmente, né? Ele é autoconstruído, ele é autogerido. Então esses fatores condicionam de uma certa forma, essa autogestão. Mais uma das contradições que a gente vive nesse mundo moderno é justamente, às vezes, quanto menos você planeja certas coisas e deixa emergir, quanto melhor fica. Às vezes você quer pôr a mão para acertar tudo e você acaba justamente estragando as coisas. E aí nós temos um testemunho vivo, inclusive porque a PARC, a própria história dela, foram várias fases. Foi de um prefeito que tentou um projeto, não deu certo, depois foi adotado por outro, depois foi largado, depois foi retomado. Então esse próprio vai e vem, na medida que a gente vai olhando o parque, você vai ver vários patrocínios. Esse foi o governador tal que patrocinou, esse foi outro governador, outro prefeito. E essa mistureba, justamente essa concorrência entre vertentes políticos, neste caso acabou sendo uma coisa até que bastante sadia, né? Acho que forma o que a Jane Jacobs talvez nos sugere, que é um certo mosaico mesmo. Isso. Um certo mosaico vivo. Não é alguém que chegou e planejou aquilo. Né? É como você salientou. Foi uma escola inicialmente, depois ela foi fechada, foi abandonada, os prédios estavam aí, chega uma associação, ocupa, né? E aí ela atrai uma outra, muito provavelmente uma senhora dessa associação dos cavalos que você salientava. Tinha alguma atividade social, trouxe as costureiras para. Então, enfim, é algo bem randômico, né? Bem ao acaso mesmo. Muito interessante. E eu acho que essa mistureba, eu acho que quase qualquer vizinhança ou qualquer ambiente que é muito agradável, eu acho que ele tem realmente esses elementos. Então não é só uma questão de segurança, é uma questão de vivência, é uma questão de estética e de comunidade que a gente alcança através desses 4 pontos. Por isso que eu gostei muito da interpretação do Anderson, da Jane Jacobs, que realmente ela nos dá muitos insumos para entender como desenvolver um ambiente ideal.